Olá, pessoal! Como eu estou feliz de estar aqui para contar a primeira história do mês de junho. E como vocês sabem, cada vez que a gente começa um novo mês, nós temos um novo versículo para aprender. Não é verdade? O versículo desse mês está lá em Salmos 27, 13. Foi o rei Davi que escreveu. E ele falou o seguinte: apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. E a história de hoje conta sobre a maior bondade que Deus fez para a gente. E vocês devem saber, né, que na Bíblia tem vários personagens. Eu já contei história para vocês com vários personagens, mas o personagem de hoje é o principal de todos. Se ele não existisse, nem a Bíblia existiria. Então vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Sim, é sobre Jesus. Como vocês sabem, Jesus veio para essa terra e ele andou por aqui, ele deu muitos ensinamentos, ele curou os enfermos, ele fazia os cegos enxergarem, ele fazia os paralíticos andarem, e ele atraía multidões para ele. E ele ainda alimentava essa multidão. Vocês lembram quando ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Ele realizou o milagre da multiplicação. E as pessoas ficavam perguntando: quem é esse homem? Quem é esse homem tão misterioso que faz tantas coisas incríveis, tantos milagres? E uma das pessoas que estavam cheio de pergunta, muito curioso para conversar com Jesus, era um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um membro do Sinédrio. Sinédrio é como se fosse uma alta corte lá dos judeus. Ele era muito importante, muito estudado também. Além disso, ele era professor do Antigo Testamento. Era um homem muito inteligente. Mas, quando ele começou a ouvir os ensinamentos de Jesus, ele começou a perceber, mais ainda, ele sentiu que alguma coisa faltava na vida dele, porque ele cumpria todos os mandamentos que ele aprendeu na Bíblia, ele praticava boas ações, mas ainda assim ele sentia que algo faltava. Então, ele resolveu: eu vou falar com Jesus. Mas ele tinha que ir escondido. Ele tinha que ir escondido porque os amigos dele lá do Sinédrio, os fariseus, iam condená-lo por isso. Porque os amigos dele, todos eles queriam acabar com Jesus. E ele o contrário, ele queria conversar e aprender de Jesus. Mas ele teve que ir no escuro, à noite. Ele chegou lá para falar com Jesus. E João, essa história está lá em João capítulo 3, no versículo 2, fala que Nicodemos chegou e falou assim para Jesus: Mestre, nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque senão não seria capaz de fazer tantos milagres assim. E Jesus respondeu para ele assim: em verdade eu te digo, que ninguém vai ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos falou assim para ele: nascer de novo? Como pode um homem já velho nascer de novo? E Jesus falou: em verdade te digo, que ninguém entra no reino dos céus se ele não nascer da água e do Espírito. Nossa, essa conversa começou a ficar muito complicada para Nicodemos. Imagina que ele sabia a Bíblia de capa a capa, que era o Antigo Testamento, todas as histórias, os mandamentos de Deus, mas sobre isso, nascer de novo, ele nunca tinha ouvido falar. E nesse mesmo capítulo, onde João está contando essa história, lá no capítulo 16, no versículo 16, ele escreve um versículo para a gente poder entender melhor essa história de nascer de novo. Vamos ver o que está escrito lá em João 3,16? É o versículo mais conhecido no mundo, eu acho. E fala assim:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês leram aí? Então, aí você fala assim para mim, tio Si, você falou que ia ficar mais fácil de entender, mas eu não estou entendendo nada. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir esse versículo em apenas 4 partes, tá bom? E vocês vão entender bem rapidinho. Prestem atenção aqui comigo, porque essa é a principal história que vocês precisam aprender, tá bom? Primeira parte desse versículo fala assim, que Deus amou. Até vou escrever aqui em cima para vocês, ó. Deus amou. E isso não é novidade para vocês, que vocês sabem que Deus amou. Deus amou tanto, tanto, que Ele nos deu. Olha a outra parte do versículo. Que Ele nos deu. O que Deus deu? Essa parte vocês também já conhecem. Ele deu o maior presente, o mais incrível de todos para nós, que foi, no versículo fala assim, que ele deu o seu Filho unigênito. O que é Filho unigênito? É o único filho. O único filho que ele tinha, ele nos deu. E daí vocês já sabem que Jesus andou por aqui e não foi só para nos ensinar, nem só para curar os enfermos. Ele fez muito mais do que isso. Ele deu a sua própria vida. Essa é a parte principal. Ele morreu na cruz. E daí vocês falam assim, nossa, mas por que teve que acontecer isso? Vocês lembram, quando vocês eram pequenininhos, lá no Kids, a gente sempre cantava a história do sabão? A gente cantava assim, que o sabão lava o rostinho, lava o meu pezinho e lava minhas mãos, lembra? Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o quê? O meu coração. Para Ele poder lavar o nosso coração, foi isso que Ele fez. Ele teve que morrer numa cruz, para nos deixar limpinho, para de novo nós podermos ser amigos de Deus. Senão não tinha jeito, a gente era inimigo de Deus. E quando Jesus morre na cruz, lava o nosso coração, e nós passamos a acreditar que Jesus lava o nosso coração, aí sim, é como se a gente estivesse nascendo de novo. Nicodemos entendeu que as ações boas que ele fazia e os mandamentos que ele cumpria não era suficiente. Mesma coisa agora, a gente. Não adianta a gente só fazer coisas boas e cumprir algumas regras. A gente precisa acreditar que Jesus é que lava o nosso coração. É através de Jesus que a gente volta a ser amigo de Deus. E quem que pode ser amigo de Deus? Todo aquele que crê. Então, olha só, nós já fomos para a terceira parte desse versículo. A primeira parte, Deus amou. Está escrito aqui. A segunda parte, Deus deu. Deu o quê? O seu Filho. E a terceira parte, todo aquele que crê. Todo aquele que crê nisso que Jesus fez, que Ele morreu, vai ter a última parte do versículo, a vida eterna. Então, já aprendemos as 4 partes. Deus amou, Deus deu, todo aquele que crê, e a última, vai ter a vida eterna. E é isso, pessoal. Essa que é a história mais importante que eu falei para vocês. Porque a gente sabendo disso, a gente pode ter a vida eterna. A gente pode confiar que não importa o que aconteça, Deus está sempre conosco. E a nossa vida eterna, a nossa amizade com Deus está garantida. E agora a gente não pode terminar essa história sem agradecer. Nós precisamos agradecer a Deus. Porque um dia Ele nos amou, Ele nos deu Jesus, e nós aprendemos que se nós crermos, todos nós poderemos ter a vida eterna. Essa é a nossa principal história desse mês. Tá bom? Vamos orar então para agradecer a Deus? Senhor Deus, muito obrigado porque um dia o Senhor nos amou e nos deu o seu Filho
para que pagasse as nossas dívidas, limpasse o nosso pecado e novamente a gente pode ser amigo teu, Senhor. Podemos ter um relacionamento contigo. Obrigado por isso. Mais ainda, nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a compartilhar essa história, a maior história que nós poderemos participar, que é uma história que o Senhor está contando. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada por teu Filho Jesus e obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada criança aqui. Nós te amamos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, pessoal, nessa semana, vocês já têm o que compartilhar. Vocês precisam entrar lá no canal do Camp Kids, .oficial, curtir, compartilhar, para que mais amigos de vocês, a família de vocês, aprendam essa história tão importante para a nossa vida. Tá bom? Um beijo para todos, um abraço bem apertado. Tchau, tchau!